Sempre soube que, para os meus pais, eu nunca seria a prioridade. Tudo era para minha irmã, enquanto eu precisava me virar sozinha. A única pessoa que realmente me tratava com carinho era minha avó, e foi ela quem me deu forças para seguir em frente. O que meus pais e minha irmã não sabiam é que minha avó guardava um grande segredo, e esse segredo mudaria minha vida para sempre. Quando ela faleceu, descobri que havia deixado tudo para mim. Mas o que deveria ser um presente de amor, se transformou em uma guerra familiar. Meus pais e minha irmã tentaram me obrigar a dividir a herança, até mesmo usando a violência contra mim. O que eles não imaginavam é que eu estava preparada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, sempre ficou claro dentro de casa quem era a filha escolhida. Minha irmã tinha tudo, roupas novas, aniversários grandiosos, palavras de incentivo e portas abertas para qualquer capricho. Já eu, precisava me virar para conquistar minhas próprias coisas. Cada conquista minha vinha acompanhada de silêncio ou de críticas. Era como se meu esforço fosse invisível, como se eu fosse apenas uma sombra dentro da própria família. A única exceção a essa indiferença era minha avó materna. Ela, sim, me enxergava. Sempre me recebia com carinho, preparava meu prato favorito, e tinha um olhar que dizia que eu não estava sozinha, mesmo quando o resto da casa me fazia acreditar nisso. Ela sabia do tratamento desigual, percebia cada detalhe que meus pais fingiam não notar. Talvez por isso nosso vínculo fosse tão forte, era com ela que eu desabafava, que eu me sentia segura. Enquanto meus pais e minha irmã a tratavam como um peso, eu a via como minha fortaleza. Eles diziam que ela era velha, que só dava trabalho, que não valia a pena se aproximar. Mas minha avó nunca revidava, apenas sorria com aquela serenidade que escondia segredos. Só muito tempo depois eu perceberia que havia algo além do silêncio dela. Com muito esforço, me formei. Trabalhei horas dobradas, perdi noites de sono, mas comprei meu apartamento e meu carro. Conquistas que eram só minhas, erguidas com suor e determinação. E, mesmo depois disso, nada mudava, meus pais e minha irmã continuavam me ignorando, como se o valor de uma pessoa só estivesse no quanto ela poderia lhes servir. Todas as semanas eu visitava minha avó. Era nosso ritual. Ela sempre dizia, meio em tom de mistério, quando eu me for, deixarei algo especial para você. Eu sorria, sem imaginar o que aquilo realmente significava. Nunca insistia em perguntar. Para mim, bastava saber que era amada de verdade por alguém. Até que um dia, o inevitável aconteceu, recebi a notícia de sua morte. Foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. O mais revoltante foi perceber que meus pais e minha irmã não ligaram. Não foram ao velório, não demonstraram nenhum sinal de luto. Para eles, era apenas mais um incômodo a menos. Eu, sozinha, cuidei de tudo. Uma semana depois, recebi a ligação do advogado responsável pelos bens dela. Foi quando descobri a verdade, minha avó havia deixado uma herança apenas para mim. Algumas terras e uma quantia considerável em dinheiro. Fiquei sem palavras. Não pela fortuna em si, mas pela certeza de que, até o fim, ela havia me enxergado e me valorizado como ninguém mais o fez. No entanto, essa descoberta despertou algo sombrio. Um dia após a notícia, meus pais e minha irmã me chamaram para jantar. Eu sabia que havia algo por trás do convite. E não demorou para que, durante a refeição, eles revelassem sua verdadeira intenção. Sem pudor, anunciaram que eu teria de dividir a herança, 20% para mim, 80% para eles. Tentei explicar que a herança era exclusivamente minha, que a própria avó havia decidido assim. Mesmo assim, disse que poderia ajudá-los com uma parte, por mais que não merecessem. Mas a resposta não foi diálogo, foi ameaça. Meu pai, tomado pela fúria, levantou-se, foi até o quarto e voltou com um revólver antigo em mãos. O barulho metálico ecoou pela sala quando ele jogou um documento sobre a mesa. Era um contrato de transferência, feito por outro advogado, garantindo a eles o controle da maior parte da herança.
Assine agora, e ele gritou, ou você vai se arrepender. Naquele momento, o medo deveria me dominar, mas um sorriso surgiu em meu rosto. Eles não sabiam, mas eu já havia previsto que algo assim poderia acontecer. Antes de sair de casa, pedi a um amigo policial que ficasse de prontidão, junto de mais 2 colegas, apenas aguardando uma palavra minha. A senha era simples, agora. E foi exatamente isso que eu disse em voz alta. A porta se abriu com violência, 3 policiais entraram apontando armas, e meu pai foi imediatamente rendido. Minha mãe e minha irmã ficaram paralisadas, sem acreditar no que viam. E ali, naquele instante, eles começaram a entender que, pela primeira vez, não estavam no controle. Pela primeira vez, seriam forçados a enfrentar as consequências de tudo o que fizeram comigo. O silêncio que se seguiu ao momento da prisão foi quase mais ensurdecedor do que os gritos anteriores de meu pai. Minha mãe, com a mão trêmula sobre a boca, parecia incapaz de articular uma palavra, enquanto minha irmã permanecia estática, os olhos arregalados, olhando alternadamente para a arma caída no chão e para os policiais que dominavam a cena. Eu, por outro lado, senti algo novo dentro de mim, uma mistura de alívio e força. Pela primeira vez, não era eu quem estava acuada, não era eu quem tinha que suportar em silêncio. Meu pai ainda tentou resistir. Gritava, chamava tudo aquilo de armação, dizia que eu havia montado uma farsa para destruí-lo. Mas os policiais foram firmes, algemaram-no diante de todos, sem dar espaço para justificativas. O revólver foi recolhido como prova, assim como o documento que ele havia me forçado a assinar. Tudo estava registrado, tudo estava sob controle. A senhora está bem? Perguntou um dos policiais, olhando para mim. Concordei com a cabeça. Estou, obrigada. Só nunca imaginei que teria que passar por isso com a minha própria família. Minha mãe então explodiu. Você armou tudo isso. Chamou a polícia para prender o próprio pai. É isso que você queria desde o começo? Roubar o que é nosso e destruir sua família? Respirei fundo antes de responder. Não, mãe. Eu queria apenas paz. Queria que respeitassem a decisão da vovó. Mas vocês escolheram a ganância. Vocês escolheram me ameaçar com uma arma em vez de conversarem. Minha irmã, até então muda, finalmente falou, isso não vai ficar assim. Você acha mesmo que vai sair como a vítima? Que vai ficar com tudo? Olhei para ela com calma, mas firme. Não sou eu quem acha, irmã. Foi a vovó quem decidiu. Ela confiou em mim porque sabia quem realmente estava ao lado dela. Vocês não ligaram nem para a morte dela, não foram nem ao velório. E agora vem aqui, exigindo algo que não lhes pertence. O policial interveio, pedindo que não houvesse mais discussões, pois meu pai seria levado imediatamente à delegacia. O clima ficou pesado, carregado de raiva, vergonha e incredulidade. Quando o viram sendo conduzido algemado, minha mãe e minha irmã correram até a porta, mas foram impedidas de acompanhá-lo. Eu fiquei parada no meio da sala, sentindo a respiração acelerar. Era como se toda a vida tivesse se condensado naquele momento, todos os anos de desprezo, de invisibilidade, culminando naquela cena absurda. Parte de mim queria chorar, parte de mim queria gritar, mas o que fiz foi apenas fechar os olhos e agradecer em silêncio a minha avó. Naquela noite, voltei para meu apartamento ainda com a voz de minha mãe ecoando em meus ouvidos, carregada de ódio. Mas, por mais doloroso que fosse, eu sabia que aquilo era apenas o começo. Minha família não desistiria tão fácil. O orgulho ferido, o interesse pelo dinheiro, tudo isso ainda traria mais conflitos. No dia seguinte, fui chamada à delegacia para prestar depoimento. Relatei cada detalhe, o convite suspeito para o jantar, a exigência de dividir a herança, a ameaça com a arma e a tentativa de coerção com o documento fraudulento. Mostrei as mensagens que troquei com meu amigo policial, comprovando que havia solicitado apoio preventivamente, temendo exatamente esse tipo de situação. Enquanto falava, percebia os olhares dos investigadores, atentos, sérios, anotando cada palavra. Era como se, finalmente, alguém estivesse disposto a ouvir a minha versão da história. Ao final, o delegado me tranquilizou, dizendo que meu pai responderia por ameaça armada,
tentativa de extorsão e posse irregular de arma de fogo. Saí da delegacia com um peso aliviado, mas também com a consciência de que minha mãe e minha irmã não iriam aceitar aquilo em silêncio. E eu estava certa. Naquela mesma noite, recebi dezenas de mensagens delas. Algumas implorando que eu retirasse a queixa, outras me insultando, me chamando de traidora. Minha mãe chegou ao ponto de dizer que eu estava matando meu pai aos poucos, que o coração dele não aguentaria. Minha irmã, por sua vez, me acusava de sempre ter inveja dela, e que agora eu tinha conseguido a vingança perfeita. Dessa vez, porém, eu não cedi. Não chorei escondida no meu quarto, não me culpei por coisas que não eram minha responsabilidade. Apenas silenciei as notificações e decidi que não iria responder. O que elas não sabiam é que a herança da vovó não era apenas um pedaço de terra e dinheiro guardado. O advogado me revelara que havia algo ainda maior, documentos que ainda estavam em análise e que seriam apresentados em breve. Minha avó tinha deixado algo além do que todos imaginavam, algo que poderia mudar completamente o rumo das coisas. E enquanto minha família se consumia em raiva e desespero, eu começava a sentir que aquele era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Os dias que se seguiram à prisão do meu pai foram estranhos. Eu acordava com uma sensação dupla, de alívio, por finalmente não estar mais subjugada por ele, e de inquietação, por saber que minha mãe e minha irmã não deixariam o assunto morrer. A delegacia logo virou palco de visitas desesperadas. Minha mãe aparecia todos os dias para tentar falar com o delegado, jurando que tudo não passava de um mal-entendido, que meu pai tinha se exaltado, mas jamais faria mal à própria filha. Minha irmã, com o ar altivo de sempre, dizia que eu estava manipulando todos, que a verdadeira vítima era a família. Enquanto isso, eu recebia atualizações constantes do advogado da minha avó. Ele era um homem discreto, mas firme, e sempre fazia questão de me lembrar de que sua cliente, antes de morrer, tinha deixado instruções muito claras. Em um dos encontros, ele abriu uma pasta de couro surrada e colocou sobre a mesa alguns documentos. Sua avó era mais astuta do que todos imaginavam, disse ele, ajustando os óculos. Além das terras e do dinheiro que já lhe informei, ela possuía participações em 2 pequenas empresas da região. Empresas que, com o tempo, valorizaram bastante. Hoje, juntas, somam um patrimônio considerável. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela revelação. Não era apenas uma herança. Era um legado construído em silêncio, longe dos olhos gananciosos da minha família. E, mais uma vez, ela tinha escolhido confiar apenas em mim. Mas por que ela nunca falou nada sobre isso? Perguntei, ainda tentando entender. Porque ela sabia quem realmente se importava com ela, respondeu o advogado. Se tivesse contado, sua família teria feito de tudo para tomar o que era dela. Ela guardou segredo até o fim, confiando que você saberia honrar o que conquistou. Saí daquele encontro com o coração pesado e, ao mesmo tempo, fortalecido. Minha avó havia me deixado muito mais do que bens materiais. Ela me deixará uma responsabilidade, proteger aquilo que era fruto de sua luta, de sua inteligência e de sua coragem. Mas, como eu já esperava, não demorou para que minha mãe e minha irmã descobrissem que a herança era maior do que imaginavam. Ainda não sei ao certo como tiveram acesso a parte das informações, mas no fim de semana seguinte fui surpreendida com uma cena que me tirou o sono. Quando cheguei em casa após um longo dia de trabalho, encontrei minha porta arrombada. Minha mãe e minha irmã haviam conseguido enganar o porteiro, e conseguiram acesso ao meu prédio. O apartamento estava revirado, papéis espalhados, gavetas abertas. O coração acelerou de imediato. Corri para verificar se algo havia sido levado, e percebi que, curiosamente, nada de valor tinha desaparecido. Os eletrônicos estavam intactos, minhas economias em espécie permaneciam no mesmo lugar. O que eles buscavam não era dinheiro, mas documentos. O medo me percorreu a espinha. Liguei imediatamente para meu amigo policial, que veio até meu apartamento com uma equipe. Eles registraram a ocorrência e me orientaram a reforçar a segurança. Mas, no fundo, eu sabia quem estava por trás daquela invasão. Não era um assalto comum. Era mais uma tentativa da minha família de encontrar brechas, de arrancar à força aquilo que minha avó havia me deixado.
Naquela noite, sentei no sofá com as luzes apagadas, abraçando meus joelhos, tentando entender até onde eles seriam capazes de ir. E me dei conta de que a guerra estava apenas começando. 2 dias depois, recebi uma convocação para uma audiência preliminar sobre o caso do meu pai. No tribunal, minha mãe e minha irmã estavam presentes. Quando entrei, senti os olhares delas queimando contra mim. Meu pai, pálido e abatido, mantinha a cabeça baixa. O juiz ouviu atentamente as partes. Meu depoimento, os relatos dos policiais, a arma apreendida, o documento fraudulento, todas as provas estavam ali. A defesa tentou argumentar que meu pai agira em um momento de desespero, que não tinha intenção real de me ferir. Mas os fatos eram irrefutáveis. O processo seguiria adiante, e ele responderia judicialmente. Na saída da audiência, minha mãe me interceptou no corredor, o rosto contorcido de raiva. Você vai pagar por isso. Pode ter certeza. Vai se arrepender de ter virado as costas para sua família. Olhei para ela, firme. Mãe, eu não virei as costas. Vocês é que sempre fizeram isso comigo. Só estou defendendo o que é meu direito. Minha irmã, ao lado dela, riu com desprezo. Vamos ver até onde essa sua valentia vai quando não tiver mais ninguém para te proteger. As palavras ecoaram na minha mente por horas. Elas estavam tramando algo. Eu podia sentir. No caminho de volta para casa, recebi uma ligação inesperada do advogado. Ele parecia apreensivo. Preciso me encontrar com você o quanto antes. Apareceu um documento que pode mudar tudo. É sobre as terras da sua avó. Não é apenas propriedade rural comum. Há algo de grande valor nelas que foi mantido em sigilo. Meu coração disparou. Mais segredos. Mais responsabilidades. E, com certeza, mais motivos para minha família me perseguir. Eu não sabia ainda o que me aguardava, mas intuía que o que estava por vir seria capaz de aumentar ainda mais a fúria de todos. Na manhã seguinte à ligação do advogado, acordei com o coração acelerado. Passei a noite em claro, imaginando o que poderia estar escondido por trás das terras da minha avó. Já havia aprendido que ela era muito mais perspicaz do que aparentava, mas não conseguia prever o que mais ela teria guardado em segredo. No escritório do advogado, encontrei-o com uma expressão ainda mais séria do que de costume. Ele colocou sobre a mesa um maço de documentos antigos, alguns amarelados pelo tempo, e me pediu que me sentasse. Sua avó foi uma mulher de visão, começou ele. Essas terras que herdou não são simples propriedades rurais. Há registros de que, décadas atrás, durante a juventude dela, geólogos fizeram levantamentos naquela região. Aparentemente, há jazidas minerais de grande valor debaixo daquelas terras. Fiquei sem reação. Jazidas? Você está me dizendo que aquelas terras valem muito mais do que imaginávamos? Ele concordou. Muito mais. Se confirmada a exploração, estamos falando de algo que pode multiplicar a herança muitas vezes. Sua avó manteve essa informação em sigilo absoluto, talvez justamente para protegê-la da própria família. Senti uma onda de emoções contraditórias. Orgulho pela coragem e inteligência da minha avó. Medo, porque agora eu tinha certeza de que meus pais e minha irmã fariam de tudo para arrancar aquilo de mim. Preciso que entenda, continuou o advogado, que esses documentos ainda exigem análises, mas já são fortes o suficiente para despertar o interesse de muitas pessoas. É fundamental que você mantenha a discrição total. Concordei, mas já sabia que seria impossível manter isso em segredo por muito tempo. Minha família parecia ter olhos e ouvidos em todos os lugares. De fato, minha intuição não falhou. 2 dias depois, recebi uma visita inesperada no meu apartamento. Minha irmã apareceu, sem avisar, estava na portaria. Quando desci, vi que ela não estava sozinha. Ao lado dela, um homem bem vestido, de terno impecável e um sorriso falso. Esse é o Dr. Cláudio, disse ela, como se estivesse apresentando um amigo de confiança. Ele é advogado e empresário, especialista em investimentos. Está interessado em conversar sobre as terras da vovó. Meu estômago se revirou. Que terras?
Perguntei, mantendo a voz firme. O que você sabe sobre isso? Ela sorriu com arrogância. Não adianta fingir. Nós sabemos que aquelas terras valem muito mais do que você contou. E você não vai conseguir lidar com isso sozinha. É melhor aceitar ajuda agora do que perder tudo depois. O homem estendeu a mão com um cartão. Posso assessorá-la. Tenho contatos que poderiam transformar esse patrimônio em algo gigantesco. Claro, tudo devidamente compartilhado com sua família, que tem tanto direito quanto você. Naquele instante, percebi que a situação havia saído do controle. Eles sabiam, de alguma forma, sobre as jazidas. E já estavam trazendo pessoas de fora para me pressionar. Respirei fundo, recusei o cartão e disse: as terras são minhas. E não há nada a ser discutido com vocês. Se quiserem algo, procurem a justiça. A expressão de minha irmã mudou. O sorriso desapareceu e deu lugar a um olhar frio, quase ameaçador. Você está brincando com fogo. Ela virou as costas e saiu, deixando o homem sem graça atrás dela. Naquela noite, percebi que não estava segura. Liguei novamente para meu amigo policial, que reforçou o alerta. Eu precisava tomar cuidado, porque minha família não mediria esforços. Eles já haviam ultrapassado os limites uma vez, quando meu pai me ameaçou com uma arma. Não hesitariam em repetir atitudes piores. Os dias seguintes foram de tensão constante. Eu olhava para os lados na rua, verificava se havia alguém me seguindo. No trabalho, tinha dificuldade de me concentrar. E, para completar, recebi uma ligação anônima que fez meu coração gelar. Você acha mesmo que vai ficar com tudo? Disse uma voz masculina, rouca e distorcida. Pense bem antes de tomar sua próxima decisão. Desliguei imediatamente, as mãos trêmulas. Não havia dúvidas, eles estavam tentando me intimidar. Voltei ao advogado e contei o ocorrido. Ele se mostrou ainda mais preocupado. Vou reforçar a segurança da documentação e dar entrada em medidas protetivas, afirmou. Mas esteja preparada. Sua família pode tentar contestar judicialmente a herança, mesmo sem fundamento. E, fora da justiça, podem agir de forma ainda mais perigosa. Enquanto ele falava, uma lembrança da minha avó me veio à mente. Certa vez, durante uma tarde tranquila em sua casa, ela me olhou nos olhos e disse: nunca abaixe a cabeça para quem tenta te diminuir. Você tem mais força do que imagina. Naquele momento, entendi que essa era a prova que ela havia previsto para mim. A herança não era apenas um bem material, era um desafio, um teste de coragem. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Minha mãe e minha irmã, cada vez mais desesperadas, estavam prestes a tomar uma atitude que ultrapassaria todas as barreiras da razão. Depois da audiência em que meu pai foi oficialmente enquadrado por ameaça e tentativa de extorsão, eu sabia que as coisas mudariam de rumo. Minha mãe e minha irmã não tinham mais espaço para se aproximar de mim da mesma forma. A polícia havia determinado restrições de contato, e o condomínio onde eu morava reforçou a segurança, impedindo visitas não autorizadas. O apartamento, antes vulnerável, agora era um refúgio protegido. Mas isso não significava que a guerra havia terminado. Sem poder bater à minha porta ou aparecer de surpresa, minha mãe e minha irmã mudaram de estratégia. Começaram uma campanha contra mim nos bastidores. Chamavam parentes distantes, inventando histórias para me pintar como ingrata e manipuladora. Segundo elas, eu havia lhe enfeitiçado da minha avó e a convencia a me deixar tudo. Diziam que eu tinha armado a prisão do meu próprio pai para ficar sozinha com a herança. Essas mentiras circulavam rapidamente, e logo eu percebi que pessoas que antes me tratavam com respeito passaram a me olhar com desconfiança. O desgaste psicológico era enorme. Eu chegava em casa exausta não apenas do trabalho, mas de carregar o peso da difamação. Apesar disso, havia uma parte de mim que se mantinha firme. Eu sabia que tinha a verdade ao meu lado, e tinha provas concretas. A memória da minha avó me sustentava nos momentos mais sombrios. Foi então que, impedidas de chegar até mim pessoalmente, elas decidiram me atacar por meios legais.
Fui surpreendida com uma notificação judicial. Minha mãe e minha irmã haviam contratado um advogado para tentar anular o testamento. Alegavam que minha avó não estava em plena capacidade mental quando deixou os bens para mim. O argumento era cruel, uma afronta à memória dela, mas suficiente para abrir um processo desgastante. Quando li a petição, chorei de raiva. Não apenas por mim, mas porque estavam tentando manchar a imagem de uma mulher que sempre foi lúcida e forte até o último suspiro. Era como se estivessem tentando apagar quem ela foi. O advogado que cuidava dos bens da minha avó foi categórico ao me acalmar: eles podem tentar, mas não vão conseguir. O testamento foi feito dentro da lei, acompanhado por testemunhas e registrado em cartório. Esse processo não vai prosperar, mas eles estão tentando te desgastar, forçar você a ceder. Apesar das palavras dele, eu sabia que o problema não era apenas jurídico. A cada movimento frustrado, minha mãe e minha irmã se tornavam mais agressivas. E essa agressividade logo se manifestou em outro episódio. Certa noite, ao sair do trabalho, percebi que estava sendo seguida por um carro preto. A princípio tentei ignorar, mas quando dobrei 3 esquinas diferentes e o veículo continuava atrás de mim, o pânico tomou conta. Consegui chegar até uma rua movimentada, onde entrei rapidamente em uma farmácia. O carro parou por alguns segundos e depois sumiu. Naquele instante, ficou claro que o cerco estava se fechando. Se não podiam me atacar diretamente em casa, fariam isso nas ruas, na minha rotina. Contei o ocorrido à polícia, que imediatamente registrou o caso como ameaça. O delegado me alertou: é provável que estejam tentando te intimidar. Não ande sozinha à noite e evite trajetos repetitivos. Vamos reforçar o patrulhamento nas proximidades do seu bairro. Mesmo com as medidas de proteção, o medo passou a me acompanhar como sombra. Eu tinha a sensação de que qualquer barulho de motor, qualquer olhar fixo, poderia significar perigo. E, no fundo, eu sabia que minha família estava por trás de tudo, mesmo que não houvesse provas diretas. Enquanto isso, o advogado trouxe uma nova revelação: documentos antigos que comprovavam que as terras da minha avó eram ainda mais valiosas do que se imaginava. Ele explicou que, anos atrás, havia levantamentos indicando a existência de jazidas minerais naquela região. A notícia me atingiu como um raio. Agora eu entendia de onde vinha tanta fúria. De alguma forma, minha mãe e minha irmã também haviam descoberto. Era uma corrida contra o tempo. Eu precisava proteger não só o patrimônio, mas também a minha própria vida. Naquela noite, sozinha no apartamento, abri a velha caixa de madeira que herdara da minha avó. No fundo, encontrei uma carta escrita por ela, em sua caligrafia firme, já tremida pela idade: minha neta, sei que tentarão arrancar de você o que não conseguiram conquistar por mérito. Sei que farão de tudo para te dobrar. Mas lembre-se, coragem não é ausência de medo, é enfrentá-lo mesmo tremendo. Use sua força, mas também sua inteligência. O que deixo para você não é apenas herança, é a chave da sua liberdade. As lágrimas caíram sem que eu pudesse conter. Eu sentia como se minha avó estivesse ali, me preparando para o embate final. E eu sabia, o próximo movimento da minha família seria o mais ousado e perigoso de todos. Eles não parariam até tentar me destruir, e seria nesse confronto que tudo se definiria. O peso daqueles dias parecia dobrar meus ombros, mas ao mesmo tempo me fortalecia. A cada investida da minha família, eu sentia que não podia mais recuar. A memória da minha avó, sua carta, seu legado, estavam ali como um escudo invisível, lembrando-me de que minha luta era justa. Na semana seguinte, aconteceu o que eu já pressentia: minha mãe e minha irmã decidiram partir para o tudo ou nada. Mesmo com restrições de contato, mesmo com o processo do meu pai ainda correndo na justiça, elas convocaram uma reunião através do advogado que haviam contratado. O convite era claro: queriam um acordo amigável para encerrar todos os conflitos. Minha intuição gritava que havia algo errado, mas decidi ir, acompanhada de 2 policiais à paisana, que ficaram à distância. A reunião aconteceria em uma sala de um escritório no centro da cidade. Quando cheguei, encontrei minha mãe e minha irmã lado a lado, como se nada tivesse acontecido. O advogado delas, um homem de fala mansa e gestos calculados, abriu a conversa: estamos aqui para evitar mais sofrimento.
Sua família só deseja uma parte justa da herança, algo que reconheça os direitos de todos. Ri de leve, incrédula. Direitos? Minha avó foi clara. A herança é minha. E tudo o que vocês têm feito é me ameaçar, difamar e tentar me destruir. Minha mãe então perdeu a compostura, batendo a mão na mesa. Você nos deve. Criamos você, demos comida, teto. Agora tem a chance de retribuir e quer negar? Retribuir? Perguntei, sentindo a raiva subir. Retribuir por anos de desprezo? Por nunca ter sido tratada como filha? Por ignorarem até a morte da minha avó? Não, mãe. A única pessoa que me deu amor verdadeiro foi ela. E é a vontade dela que eu vou honrar. Minha irmã, com o mesmo olhar frio de sempre, tentou inverter a situação. Você pode até se sentir forte agora, mas não vai aguentar sozinha. Pense bem, acidentes acontecem. A ameaça velada foi suficiente para acionar os policiais que me acompanhavam. Eles entraram na sala, identificando-se imediatamente, e advertiram ambas para pararem com qualquer tipo de intimidação. O clima mudou bruscamente. O advogado delas ficou pálido, claramente sem saber como contornar aquilo. Saí daquela sala com a certeza de que havia acabado. Não porque elas desistiriam de repente, mas porque o cerco contra elas começava a se fechar. E foi exatamente o que aconteceu. Alguns dias depois, a justiça deu sua resposta, o processo para anular o testamento foi arquivado. As provas apresentadas pelo meu advogado eram irrefutáveis, e a tentativa de alegar incapacidade mental da minha avó foi considerada infundada e desrespeitosa. Além disso, a investigação sobre o carro que me seguirá apontava para um conhecido da minha irmã, ligando diretamente a família a mais uma tentativa de ameaça. O juiz determinou medidas mais rígidas contra elas, incluindo o afastamento obrigatório e a possibilidade de prisão caso reincidissem. Meu pai continuava preso, aguardando julgamento, e agora minha mãe e minha irmã também estavam sob investigação. Naquele dia, ao receber a notícia, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Eu tinha vencido. Não apenas a batalha judicial, mas a maior de todas, provar para mim mesma que eu era capaz de enfrentar aqueles que sempre tentaram me apagar. Decidi então fazer algo simbólico. Por mais que meu coração tivesse sido ferido por eles inúmeras vezes, por mais que eu soubesse que não mereciam nada, resolvi não me tornar igual a eles. Lembrei-me das palavras da minha avó sobre coragem e liberdade, e compreendi que minha liberdade estava também em não carregar rancor eterno. Procurei meu advogado e pedi que fosse registrado. Eu ajudaria minha mãe e minha irmã com uma cesta básica mensal, composta apenas de arroz e farinha, exatamente o que elas me ofereciam quando eu era jovem, nos dias em que não me davam atenção. Além disso, arcaria com 2 contas básicas da casa em que moravam. Nada além disso. Quando receberam a notícia, ficaram em choque. Minha irmã tentou transformar o gesto em humilhação, mas no fundo, ambas sabiam, aquele ato era um espelho do que tinham me oferecido a vida inteira. Era o limite da minha compaixão e também o símbolo da minha vitória. Algum tempo depois, fui até as terras da minha avó. O vento corria forte, balançando o capim alto, e eu fechei os olhos, sentindo como se ela ainda estivesse ali, sorrindo para mim. Toquei o chão firme e prometi em silêncio que cuidaria daquele legado, não apenas por mim, mas por ela. A vida, enfim, começava a encontrar um novo ritmo. Eu já não era mais a filha esquecida, a sombra dentro da casa da família. Era alguém que havia enfrentado o impossível e saído de pé. E, acima de tudo, era alguém que havia escolhido não deixar o ódio definir quem eu seria. Porque, no fim, a maior herança que minha avó me deixou não foram terras, nem dinheiro, nem empresas. Foi a certeza de que eu era digna de respeito e que não precisava implorar por amor onde não havia. E aí, o que você faria se estivesse no meu lugar? Daria uma nova chance à sua família, mesmo depois de tudo que fizeram, ou simplesmente cortaria todos os laços de vez? Quero muito saber a sua opinião. Se essa história prendeu a sua atenção até aqui, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes para o canal. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo.
E olha, compartilhe essa história com seus amigos e familiares, tenho certeza de que vai gerar boas conversas. Afinal, cada um tem uma visão diferente sobre perdão, justiça e família. Agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que a filha fez? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero conhecer cada um de vocês, e prometo deixar um coração no seu comentário. Curta, inscreva-se, compartilhe e participe. Sua interação é o que faz essa comunidade crescer cada dia mais.